Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta sexta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui na nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, fechando mais uma semana. Muito bem, vamos sextar hoje. Hoje sextou, hein, galera? Aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo que é o mascotinho do Hora. Luizão, seja sempre muito bem-vindo àquele nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa falando de vôlei. O São José segue sem vencer no Campeonato Paulista. Na última quarta-feira foi derrotado pela forte equipe do Campinas e matematicamente está eliminado da competição com 2 rodadas de antecedência. Quem esteve por lá é o Brunão, que conta como foi a partida. As imagens são do DJ Helder Soares. Solta, Matheus! Ainda sem vencer no Campeonato Paulista de Vôlei, o São José tinha uma dura missão pela frente: ganhar do Campinas para se manter com alguma remota chance de classificação. E tudo isso sem contar com o central Matheus Pinta, que, machucado, acompanhou o jogo do lado de fora da quadra. A partida começou com erros de saque para os dois lados. Com a mão um pouco mais calibrada, as equipes trocaram pontos sem deixar o adversário desgarrar no placar. No meio do set, o Campinas até chegou a abrir uma pequena vantagem, que fez o São José correr atrás para empatar. E o ponto da igualdade foi muito comemorado pelos jogadores. Mas no fim, o Campinas fechou o set em 25-23 nesse ataque. Com uma postura mais agressiva, o São José começou o segundo set acertando mais e dando poucas chances para o Campinas. Mas o forte bloqueio dos visitantes e os erros de saque ainda continuavam sendo um problema para os joseenses. Nessa largadinha de segunda do Cristiano, o Campinas empatou o set. A partir daí, foi ponto lá e ponto cá até o fim do período, quando Bruno Lima furou o bloqueio joseense, fechando em mais um 25-23, fazendo 2-0. À beira de mais uma derrota, o São José sabia que teria que errar o menos possível no terceiro set. E assim foi. Até os saques estavam funcionando dessa vez. Com tudo dando certo, vitória joseense por 25-19. Sem querer perder a empolgação do set anterior, o São José entrou no quarto período disposto a levar o jogo para o tie-break. Do outro lado, o Campinas lutava para fechar o jogo em 3-1. Os joseenses começaram bem, mas os visitantes conseguiram a virada em 18-17. O São José correu atrás do resultado, mas o jogo foi finalizado em 25-21, nesse erro de saque do João Vitor. Eu não estou feliz, mas estou contente com o que a gente apresentou hoje. A gente conseguiu sair de um paradigma de que o saque não entrava, sacamos muito bem a partir do segundo set, isso é uma evolução importantíssima. O nosso ataque fluiu grande parte do jogo, mas nós ainda temos esses momentos de desequilíbrio que às vezes perduram um pouco mais do que é possível para se vencer alguns sets. Com a derrota, o São José já está matematicamente sem chances de classificação no Campeonato Paulista de Vôlei. Agora o time tem mais 2 jogos pela frente para cumprir tabela na competição, sendo o primeiro deles em casa contra o Santo André, outro time que ainda não venceu no campeonato. Será um treino de luxo visando a Superliga Nacional. Acho que é bastante importante a gente levar a sério esses jogos para poder crescer, evoluir para o restante do campeonato, ou a Superliga, na verdade, né? E é isso, é botar a cabeça no lugar, trabalhar bastante e encarar a melhor forma por cima agora esse começo de temporada da Superliga aí. Esses próximos 2 jogos são importantes para a gente
retomar o ritmo talvez de alguns que não vinham jogando, né? Ratificar a continuidade de melhoria daqueles que estão jogando, né? E continuar crescendo como equipe, né? Acho que esse tem que ser a análise que eu faço, contexto geral até o momento. Pois é, Brunão, vôlei São José, havia uma expectativa aí de pelo menos, né, chegar ao primeiro playoff, em que pese mudou a regra do campeonato, né, o formato de disputa, melhor dizendo. Agora somente os 4 primeiros avançam já para os playoffs de semifinais. São José já eliminado com 2 rodadas de antecedência. Eu acho que até a segunda rodada, quando o São José, a surpresa que foi perder para o Praia Grande, apesar do Praia Grande ter engrossado contra o SESI na estreia do Praia Grande, e depois o bom jogo que o São José fez contra o próprio SESI, a gente até a segunda rodada achou que o São José ia dar algum caldo nesse Campeonato Paulista. Mas acabou que a partir da terceira enfim, a gente viu que o São José ia usar mesmo esse Campeonato Paulista como laboratório, já visando a Superliga, até porque teve que reformular todo o time, acho que são 3 ou 4 jogadores remanescentes, começou o treinamento depois dos outros times, então é o laboratório para a Superliga. E nesse jogo contra o Campinas, que é uma fortíssima equipe, já tem uma rivalidade grande entre os dois times. Não tinha o Pinta também, que é um jogador importante para a equipe do São José, e é menos um também por um rodízio, né, do técnico Reinaldo Bacilleri. O rodízio que é tão importante, a gente fala aqui no basquete, no vôlei também. Esse rodízio é importante dependendo da formação tática, dependendo de como está o outro time do outro lado também. Você mexe na rotação da sua equipe para poder tirar um pouco de vantagem. Você ter um jogador da qualidade do Pinta fora realmente faz a diferença. Matheus, coloca pra gente aqui a classificação do Campeonato Paulista pra gente ver como é que tá. O Campinas é o líder do campeonato, né? Seguido pelo Suzano, SESI e Guarulhos. Se terminasse hoje, os 4 estariam classificados para as quartas de final. Praia Grande, Atibaia, Vôlei São José é o penúltimo colocado e o Santo André é o último. Santo André, que é o próximo adversário do São José. O jogo será hoje na Arena Farmaconde, provavelmente com um público pequeno. Já foi pequeno contra o Campinas, né? Imaginei até que tivesse um público melhor contra o Campinas. Hoje contra o Santo André, um jogo que não vale nada para ambas as equipes. Não deveremos ter ninguém por lá, né, Brunão? Ninguém é uma palavra muito forte, mas vai ter um pessoal, assim... Uma figura de linguagem, obviamente. Né? O horário do jogo já foi complicado, né? 6 da tarde na quarta-feira, o pessoal tá saindo do trabalho, é difícil de chegar. Com a situação do time, afugenta ainda mais, só mesmo os mais fiéis torcedores. Pois é, mesmo assim, que sirva de treinamento aí para a equipe do São José, até mesmo para o Santo André. São José que tem aí a Superliga lá na frente para disputar, sirva de treinamento aí o técnico Reinaldo Bacilleri possa dar uma testada na sua equipe. Portanto, hoje, Arena Farmaconde, São José tá ali, ó, São José e Santo André, tá certo? Brunão, pra gente fechar o primeiro bloco do Hora do Esporte, falando do time Sub-15 do São José, os meninos da Águia cumprem também tabela amanhã contra o Ituano, em jogo válido aí pela última rodada da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-15. Os meninos foram eliminados no sábado passado com esses gols, esses jogos aí, esse jogo que você tá vendo aí, os gols, esse empate em 1-1 contra a equipe do Bragantino. Agora eles vão até o CT Novelli Júnior para enfrentar o Ituano, enfrentar o Galo de Itu, Brunão. Foram bem, chegaram na terceira fase. Importante para esse time, esse projeto novo que o São José está refazendo, né, de categorias de base. É um resultado a se comemorar, chegar na terceira fase, mas agora, infelizmente, para os meninos, dar adeus, ter um último jogo aí e já para alguns mirar também o próximo ano. Pois e aí usar esse jogo também para mostrar o que tem de melhor aí tanto a comissão técnica, os meninos, tirar proveito aí, fazer uma boa partida, não entregar os pontos não, é um belo teste também para esses meninos e aí pegarem mais experiência. Rapidinho, Matheus, coloca pra gente a classificação do campeonato aí dos meninos, o Sub-23, tem aí não? Não tem? Pera aí, que beleza. Engripou. Passa, não tem problema. Mas os meninos, então, eles estão eliminados, não tem mais chance, cumprem tabela amanhã contra a equipe do Ituano. Sucesso aí para os meninos na sequência da carreira. Este campeonato já acabou para eles, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos
de volta com o Hora do Esporte para falar de futsal feminino. A máquina amarela entra em quadra amanhã pelo jogo de ida das quartas de final da LFF, que é a Liga Feminina de Futsal, contra a equipe da Female de Chapecó, Santa Catarina. O Brunão esteve no treino das meninas para saber como está a preparação para os primeiros 40 minutos da decisão, que começa aqui em São José. As imagens são do Flecha. Péricles Rizzi, solta, Matheus. Mais uma decisão se aproxima do time do São José Futsal Feminino. Depois de um jogo movimentado contra o Tabuão pela última rodada do Campeonato Paulista, as meninas se concentram agora para a primeira partida das quartas de final da Liga Nacional. E a reta final de preparação teve descontração e, claro, muito treino, para que nada saia do script contra o Female de Santa Catarina, considerado favorito para o duelo pelo técnico Rodrigo Mogi. A gente está muito focado para esse jogo, a gente sabe que a equipe do Female é uma equipe de altíssima qualidade, se classificou muito bem, então a gente sabe que o adversário é o favorito hoje, mas a gente está trabalhando para que isso não aconteça, né? Então a gente está trabalhando muito para esse jogo, para esse primeiro jogo, para que aqui em São José a gente consiga sair vitorioso. E quais os erros cometidos contra o Tabuão que não podem se repetir na partida de logo mais? Para Rodrigo Mogi, é preciso melhorar a pontaria e aproveitar as chances de gols criadas. A gente vem criando bastante, mas a gente não está concluindo as chances em gol. Então, além da conversa, houve muito trabalho, muito treino para que a gente conseguisse contextualizar com a equipe do Female, para que elas consigam estar concentradas e estarem geladas ali na frente do gol para que a gente consiga fazer os gols. Missão para a pivô Bebel, artilheira do São José na Liga Feminina de Futsal com 7 gols marcados. Ela diz estar preparada para aproveitar as chances e voltar a balançar as redes adversárias. A gente precisa fazer os gols, a gente tem bastante chance, a gente cria bastante, só que a gente vem pecando bastante nessa parte do quesito gol. Então eu acho que é ter mais frieza, a cabeça no lugar para a gente chegar ali na frente e matar o jogo. E não é só a Bebel que quer voltar a fazer gols. A Marina, por exemplo, que tem uma função mais defensiva, se tiver uma chance, pode aproveitar e deixar o seu. Eu comecei a temporada um pouco travada em relação a fazer gols e o Mogi me cobrava muito isso porque eu vinha de 2, 3 temporadas no meu antigo clube fazendo bastante gol e agora, graças a Deus, aí a fase melhorou um pouco, já tem 18 gols no ano e eu espero que amanhã eu seja feliz e consiga ajudar a equipe aí, se não for com gols, marcando, dando passe, mas ajudando de alguma forma. E se no ano passado o São José foi eliminado nesta fase de quartas de final da Liga Feminina para o Londrina, as jogadoras e o técnico Rodrigo Mogi querem fazer diferente nessa temporada, avançando para as semifinais. Mas para que isso aconteça, o primeiro passo tem que ser dado, conseguindo uma boa vantagem nesta sexta, jogando no Tênis Clube. Com certeza esse é um objetivo, ultrapassar a prateleira do ano passado, chegar entre os 4 do Brasil numa competição igual à Liga, com certeza é o nosso foco e é isso que a gente vai buscar nesses 2 jogos contra a Female. A gente vai enfrentar uma grande equipe, como a gente enfrentou aqui, infelizmente perdemos, mas agora mata-mata, é outro jogo, então com certeza vai ser difícil para nós, quanto para elas também, mas quando se trata de jogar dentro de quadra, quando entra, cada uma por si aqui, é todo mundo junto, não tem isso, e a gente vai fazer, tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. O principal é que a gente consiga fazer um bom espetáculo, que a gente consiga jogar muito bem, cumprir as estratégias, cumprir com aquilo que a gente vem combinando e trabalhando na semana, isso vai nos aproximar muito da vitória. Muito bem, Bruno. Jogo importante. Do pulo. Jogo importante amanhã. Precisa fazer o resultado que o primeiro jogo é em São José. O ano passado o São José, até estava conversando com o Mogi, o São José estava ganhando de 2-0 do Londrina, nessas quartas de final mesmo, e acabou tomando um empate quase no finalzinho, Tomou o empate de 2-2, aí levou o jogo para Londrina, o Londrina teve problema com a chuva, goteira no ginásio, foi adiado o jogo, enfim, o São José acabou sendo eliminado no final das contas. Então tem que fazer o resultado aqui, vencer,
Até vencer, não tem saldo de gols, né, para outra partida, mas meio vencer... a 0 tá bom. Não, mas vencer tem que vencer bem com propriedade para impor o respeito. Falar assim, a gente ganhou bem e leva o jogo para Santa Catarina já com uma moral um pouquinho mais elevada. Pois é, importante realmente fazer essa boa apresentação, independente do resultado, obviamente, que venha a vitória para a equipe do São José para jogar pelo empate lá em Santa Catarina, mas o principal é jogar bem, como disse o Brunão, mostrar as credenciais, falar, ó, estamos vivos, estamos aqui, vocês são as favoritas, ok, mas a gente vai brigar, aquela frase que eu não gosto muito, mas se tiver que cair, caia de pé, né, para poder fazer uma boa apresentação, tanto aqui e depois decidir lá em Santa Catarina. O São José que teve até chance de ficar à frente da equipe da FEMALha, acabou bobeando aí alguns jogos, né, que a gente já comentou aqui durante esses meses, né, que o futsal feminino vem jogando a Liga Nacional, mas agora o que tem é isso, a decisão é na casa das adversárias, o importante é amanhã fazer uma boa apresentação e é isso que a gente espera do time do técnico. Amanhã não, hoje. É verdade, perdão, é hoje, tem razão. O jogo é hoje lá no ginásio Tênis Clube, marcado para as 19 horas, que façam uma boa apresentação e na sexta-feira que vem, lá em Chapecó, se apresentem bem, quem sabe vem a classificação para as semifinais, tá certo? Brunão, ainda no assunto futsal, mas agora falando do time adulto masculino. A equipe do técnico Gabriel Pichu entrou em quadra na quarta-feira pela última rodada do Campeonato Paulista, né, da fase de classificação, lá no ginásio dos Metalúrgicos, em Guarulhos, para encarar o time da Uimpro, né, como eu disse, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. E o São José venceu pelo placar de 3-2 e reassumiu a liderança do grupo. Os gols do São José foram marcados por Gustavo 2 vezes e o Wesley. Os gols da Uimpro foram anotados por Murilo e Leonardo. O São José assumiu a liderança do grupo, mas provavelmente é quase certeza que vai perder esta liderança para o Corinthians, que tem mais um jogo para fazer. Eu explico já já, Bruno. Mas o importante é que venceu a equipe da Uimpro. Venceu. Toda vitória fora de casa é importante, né? Essa questão de ser primeiro ou segundo, né? Acho que o São José já está classificado também. Já. Então, pelo menos fez o resultado. Lógico, perdeu alguns pontos que não poderia ter perdido, tomou alguns sustos, ganhou, como foi no caso que ganhou do último colocado aqui, que tomou, estava conversando até com o Pichu em off, a gente tomou um susto que não poderia ter tomado, mas ganhou, enfim. São resultados que podem ser feitos agora para que depois, no mata-mata, são vacilos que não podem acontecer. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui as classificações dos dois grupos. Olha só, São José está no grupo A, atualmente é o líder do grupo. São José é o líder, segundo vem o Corinthians, Pinda, ABB, Uimpro e Impacto Futsal. No grupo B já está definido, todo mundo já fez 10 jogos, a classificação já está definida. Santo André, Sorocaba, Praia Grande e Aroeira Futsal estão classificados para as quartas de final. Por que eu falei que o São José vai perder, provavelmente vai perder a primeira colocação? Porque o Corinthians tem um jogo para fazer, pode ver aqui, o Corinthians tem um jogo para fazer e o Impacto Futsal, que é o time lá de Ferraz de Vasconcelos, é um time, né, que é um projeto lá de time que era amador até 2-3 anos atrás, se profissionalizou, já joga o Campeonato Paulista, acho que há 2 temporadas, vai enfrentar a forte equipe do Corinthians. A tendência é uma vitória do Corinthians nesta partida. O Corinthians vai assumir a liderança e o São José vai para segundo. E só para você entender, depois da definição dos 4 classificados, já está classificado praticamente, já está definido. ABB, Pinda, Futsal, São José e Corinthians, ou Corinthians e São José. O primeiro aqui do grupo A vai enfrentar o quarto do grupo B. O segundo do grupo A vai enfrentar o terceiro do grupo B. Ou seja, se o São José realmente cair para a segunda posição, vai enfrentar o terceiro daqui do grupo B. O São José provavelmente vai enfrentar nas quartas o time de Praia Grande, quartas de final, com a vantagem de decidir em casa. Esse deve ser o caminho do São José para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mas vamos aguardar esse jogo, Corinthians e Impacto, para ver o que acontece. Quem sabe ainda, sei lá, obra do acaso, São José termina em primeiro, mas provavelmente São José e Praia Grande, Brunão. Quem vier não tem como escolher adversário. Não sendo Sorocaba pela frente logo de cara, pode ser qualquer um. O Sorocaba que está jogando com o time sub-20, uma hora que vai pro mata-mata e começa a colocar o time principal, o Capita volta para jogar e aí o caldo entorna, aí a coisa é mais difícil. Sucesso para o São José Futsal, que também já está pensando aí na Liga Nacional mais para frente, fase de oitavas de final. Brunão, ainda no assunto futsal, olha só, foram definidos os sorteios dos confrontos das oitavas de final da Talentos LNF. Foram feitos tanto os sorteios dos confrontos como os mandos de quadra. O São José vai encarar o Jaraguá de Santa Catarina. A
primeira será fora de casa, a primeira partida, e a segunda e decisiva partida será aqui no Tênis Clube. Matheus, coloca pra gente a tabela dos jogos, os confrontos das oitavas de final. Olha só, Campo Mourão do Paraná enfrentando o Atlântico Erechim, Foz Cataratas do Paraná contra o Carlos Barbosa do Rio Grande do Sul, Jaraguá e São José, jogo no dia 30/9, 19 horas, lá em Jaraguá do Sul, Arena Jaraguá. Depois vem Joinville em Minas, Sorocaba e Marreco. Marreco se ferrou aqui nessa, né? Porque sorteio pegou fortíssima equipe do Sorocaba. Santo André e Joaçaba, a Soeva do Paraná contra o Moarama, o clássico paranaense. Corinthians e Pato Futsal. São José relativamente se deu bem. A equipe do Jaraguá se classificou em primeiro no grupo dele, mas estava tudo embolado, todo mundo com 9 pontos lá, entrou assim na bacia das almas lá, Brunão. E é um teste importante para esse time do Sub-20 do São José, né? Que fez uma boa primeira fase, a parte do jogo contra o Minas lá, tomou uma goleada, mas vamos ver agora no mata-mata como esse time se comporta jogando contra o Jaraguá. Jaraguá, oi. Fugiu também. Jaraguá. Lembrando, São José classificou-se com a terceira melhor campanha geral, de 24 equipes. Terceira melhor campanha fizeram os meninos do São José, ou seja, o São José vai como favorito para enfrentar a equipe do Jaraguá. O Jaraguá que tem muita história no futsal, mas essa equipe sub-20 talvez seja não tão qualificada como outrora. O São José tem grandes chances aí de conquistar, de avançar para as quartas de final, e é isso que a gente espera, e claro, a gente vai trazer todos os detalhes para vocês quando as partidas acontecerem, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, na volta tem basquete em destaque para você. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Olha só, depois da última rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista, foram definidos os playoffs de quartas de final da competição, com as vitórias de Franca para cima do Pinheiros e do São Paulo para cima do Paulistano. A classificação dos grupos ficaram dessa forma. Matheus, coloca pra gente aqui, dá uma cortadinha aí. Obrigado, Matheus. Olha só, Grupo A e Grupo B. O Grupo A, você lembra, são os 5 primeiros da primeira fase da competição, a fase de classificação, onde todo mundo jogou contra todo mundo, e agora na fase de realinhamento, os 5 dentro deste grupo jogaram entre eles. Então, terminou assim: Franca em primeiro, São Paulo em segundo, Pinheiros em terceiro, quarto Corinthians, quinto Paulistano. No grupo B, que era o grupo do São José, entraram do 6º ao 10º lugar, e eles jogaram dentro do seu grupo, né? Então, cada um fez 4 partidas. O São José terminou em primeiro, Bauru em segundo, terceiro o Basquete Osasco, eliminados Mogi e Liga Sorocabana. Bota pra gente aqui, aliás, bota não, segura aí, Matheus, porque não tem a outra tabela, essa aqui, ó. O primeiro do grupo A vai enfrentar o terceiro do grupo B, ou seja, Franca vai enfrentar o Osasco. O segundo do grupo A vai enfrentar o segundo do grupo B, que é o Bauru, portanto, um confronto São Paulo e Bauru. O Pinheiros ficou na terceira posição, vai enfrentar o primeiro do grupo B, que é o São José. Corinthians e Paulistano se enfrentam. As datas dos confrontos São José e Pinheiros ficaram desta forma. Olha só, melhor de 3 jogos, São José começa amanhã contra a equipe do Pinheiros na Arena Farmaconde, 19h30, São José e Pinheiros. Dia 24, terça-feira que vem, 20 horas, lá no ginásio Antônio Prado Júnior, na capital paulista, Pinheiros e São José. Se ninguém fizer 2-0, seja São José ou seja Pinheiros, teremos um terceiro jogo, se necessário, entre Pinheiros e São José para definir. É uma melhor de 3, quem vencer 2 estará classificado. E, Brunão, inicialmente, antes dessa última rodada, o adversário do São José seria o São Paulo. Entendo eu que o Pinheiros dá mais jogo para o São José. Eu estava pensando nisso agora para falar. Problema do Bauru, que pegou o São Paulo, que para mim é um pouco mais encardido que o Pinheiros. Exatamente. Para o São José aí, ficou um pouco mais fácil esse... Não, mas não é mais fácil, mas assim, menos pior, vamos dizer assim. Ficou menos pior para o São José pegar o Pinheiros, enfim, acho que as chances do São José aumentam um pouco mais do que se fosse contra o São Paulo. Pois é, então é um jogo de rivalidade. Tudo bem que já se passou muito tempo, né? Já decidiram título de campeonato paulista, já fizeram semifinais, jogos homéricos aí nos tempos áureos do basquete, aquelas temporadas dos anos 2000, 2011, 2012. 2012 eu estava lá no ginásio Pinheiros lá. Pois é, o São José foi campeão lá do ginásio Antônio Prado Júnior. Você fez matéria lá pelo jornal e tudo mais. Eu estava lá também nessa cobertura. Enfim, foi muito bacana. Decidido no último jogo.
jogo e tudo mais. Realmente tem história esse confronto, né? Um confronto paulista, mas que de âmbito nacional, todo mundo ficava de olho para ver um São José e Pinheiros. A realidade hoje das duas equipes é diferente, portanto amanhã começa essa decisão de quartas de final. São José e Pinheiros, 19h30, Arena Farmaconde, vai ser um jogão. Esperamos que o torcedor compareça para apoiar o São José, o time do técnico Regis Marrelli, tá certo? Que começa com a mão direita com uma vitória aqui e aí joga a responsabilidade para os pinheirenses lá em São Paulo. Aliás, o Regis Marrelli era o técnico do São José quando foi campeão. Sim. Em cima do Pinheiros. Muito bacana o Regis revivendo este momento de decisão contra os pinheirenses, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora agora, fechar definitivamente mesmo, ainda falando de basquete, o time feminino adulto do São José, o São José entra em quadra pela 6ª rodada do Campeonato Paulista em busca da reabilitação da competição. Só que a parada é bem complicada. O time do São José encara o líder Campinas, fora de casa hoje, 19h30, lá no ginásio Tênis Clube de Campinas, Brunão. A vida do feminino, do basquetebol feminino do São José é tentar se superar sempre, né? E o São José vai para mais um jogo difícil, complicado, mas ninguém morre de véspera, né? Então tem que ir lá jogar e quem sabe ganhar, sair com a vitória de lá. Pois é, a gente está vendo aí imagens do último jogo do São José, que foi justamente contra as vice-líderes, a equipe do Santo André. Rapidamente, Matheus, coloca pra gente aqui a classificação do Paulista Feminino. Olha lá, o Campinas é o líder, tem 6 jogos, 100% de aproveitamento ali, ó. 6 jogos, 6 vitórias na competição, seguido pelo Santo André, Araraquara, Corinthians, Ourinhos. O São José é o 6º colocado na tabela de classificação. Jogo complicado, mas é aquele negócio. Como disse bem o Brunão, ninguém morre de véspera, tem que entrar a jogar e quem fizer mais cestas leva a partida. Esperamos, quem sabe, que seja o São José. Mas é difícil, é bem verdade. Brunão, vamos embora? Vamos embora. Sextou. Sim, e eu estou de folga no final de semana. Olha que beleza, vai descansar, Brunão. Brunão, um grande abraço para você, ótimo final de semana, aproveite bastante, namore bastante, Brunão. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Até segunda-feira, tchau. A Beth falou, uhul, que beleza. Muito bem, a gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, aquele abraço, hein, Luizão? Vamos lá. Aê, Luizão, aquele soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? Um ótimo final de semana para você. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na segunda-feira para te deixar muito atualizado sobre os esportes da nossa cidade. Ótimo final de semana, grande abraço, até segunda. Tchau, tchau.